Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou começar a analisar com os senhores a modalidade de prova pericial. Como os senhores sabem bem, nós estamos aqui tratando do procedimento comum da tutela cognitiva. Estamos na fase instrutória, logo após as providências preliminares, chega a fase instrutória. Nós falamos sobre a teoria geral das provas, analisamos já diversas provas em espécie. Vamos começar hoje a prova pericial. Prova pericial, senhores, que no Código de Processo Civil está disciplinada a partir do artigo 464. Vejam aí, seção 10 da prova pericial, ela se inicia no artigo 464 e vai até o artigo 480. Então, do artigo 464 ao artigo 480. Dá-se a necessidade de utilização da prova pericial, senhores, quando para a demonstração da veracidade acerca de um fato for necessário se utilizar de conhecimentos técnicos que o juiz não possua. Então, a grande utilidade da perícia se dá, como nós veremos em outro vídeo, na nomeação de perito, e o perito detém esse conhecimento especializado. Percebam, senhores, portanto, que nós temos a regulamentação do perito no Código de Processo Civil, lá no capítulo dos auxiliares da Justiça, e no artigo 156 consta a informação de que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Conhecimento técnico ou científico são conhecimentos especializados. Naturalmente, o juiz não tem conhecimento sobre todas as áreas do conhecimento humano. O juiz é um expert aprovado em concurso público de provas e títulos, mas o juiz detém o conhecimento quanto ao direito. Os demais ramos do conhecimento humano é de se esperar que o juiz não tenha conhecimento aprofundado. Em alguns casos, você até encontra um juiz ou outro que é também médico, que é também engenheiro, que é também contador, vai saber, tem uma outra formação. Mas, em geral, o juiz é um agente do direito que é bacharel, que foi formado em direito e depois aprovado num concurso público. Então, como o juiz não tem conhecimento sobre todos os ramos do conhecimento humano, sendo necessário a utilização aprofundada de um conhecimento de uma outra área, ele vai, portanto, nomear um perito, ok? Além do artigo 156, nesse sentido, nós temos numa leitura a contrário senso o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 464, que é o que dá início ao capítulo da prova pericial. Percebam aí que o parágrafo 1º do artigo 464 prevê que o juiz vai indeferir a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. A contrário senso, portanto, a nomeação de um perito e a utilização desse meio de prova, a perícia, somente tem cabimento quando for necessário que a prova do fato se utilize de conhecimento especial de um técnico, ok? O artigo 375, situado lá na teoria geral das provas, prevê que o juiz pode aplicar as regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas, a experiência técnica, o exame pericial. O exame pericial é feito por um terceiro, o perito, que não o juiz. Ok? Bom, o que significa aí essas regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece? O juiz pode ter conhecimento de que certo dia da semana, certa localidade, a um certo horário, fica engarrafado costumeiramente. Então, no centro da cidade, às 18 horas, horário de rush, é conhecimento comum que o trânsito fica assoberbado, que fica engarrafado. Isso é regra de experiência comum. Regras de experiência técnica são as regras que são de conhecimento geral, como, por exemplo, o fato de que
o micro-ondas aquece os alimentos, se utilizando das micropartículas de água e por aí vai, do aquecimento, por conta das micro-ondas. Não precisa ter um conhecimento aprofundado para ter esse tipo de conhecimento. Como conhecimento que o ar-condicionado, justamente pelo condicionamento do ar, ele vem a resfriar o ambiente. Então esse tipo de noções gerais, técnicas, o juiz pode se utilizar independentemente da nomeação de um perito, de um expert. Agora, o que foge esse conhecimento normal, por isso que a parte final do 375 prevê, ressalvado quanto a estas, o exame pericial. Se for um conhecimento técnico aprofundado, especializado, aí é o caso, como nós vimos lá do 156, de nomeação de um perito. Como eu lhes disse, é raro, mas pode acontecer, do juiz ter outra formação, do juiz ser médico, engenheiro. E você poderia cogitar de um juiz médico, numa causa em que se precise de um conhecimento técnico da medicina, que o juiz não venha, portanto, a nomear um perito, porque ele tem aquele conhecimento especializado. Nós vimos aqui que o que justifica a prova pericial é o fato do juiz não dominar conhecimentos técnicos aprofundados de todos os ramos do conhecimento. Então, se a causa precisa de conhecimentos médicos e o juiz tem conhecimentos médicos aptos a julgar a demanda, você poderia, em tese, cogitar da desnecessidade de nomeação de um perito. Mas essa lógica ela deve ser preservada, utilizada ou ressalvada, posta com muita cautela. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o juiz não é o único julgador que vai atuar naquele processo. E como é justamente excepcional que o magistrado tenha um conhecimento alheio ao direito de modo aprofundado, você imagina como é que ficaria para o tribunal julgar se não for realizada uma perícia da área médica? Como é que o tribunal vai saber se foi bem julgado ou não, se o conhecimento técnico aplicado está correto ou não, se quem detém aquele conhecimento era o juiz, no caso concreto? Então, veja, a perícia ela não se destina exclusivamente ao juiz, como as provas, de modo geral, não se destinam exclusivamente ao juiz. Aqui no módulo da teoria geral das provas, nós vimos como um dos tópicos justamente os destinatários da prova. E a prova se dedica a todo aquele que atua no processo. O juiz, desembargador, ministro, assim como as partes envolvidas. Ok? Então o ideal, ainda que o juiz tenha um conhecimento técnico especializado ao qual a causa requer, é ainda assim a utilização da perícia, para que fique tudo constando dos autos e para que em contraditório se possa construir a melhor tutela jurisdicional para o caso. Bom, uma característica da perícia é o fato de que ela é custosa, como nós veremos quando do estudo do perito, ele é remunerado mediante honorários periciais. Há um contraditório, há um debate sobre o valor do honorário, mas as partes têm que pagar os honorários. Então ela é um tipo de prova mais custosa. Além disso, é um tipo de prova formal, porque vai ser necessário a nomeação de um perito, um debate sobre o contraditório, o juiz vai fixar prazo para a apresentação do laudo pericial, as partes podem indicar assistentes técnicos, depois vai ter um debate sobre o laudo pericial, e nós vimos que o juiz pode determinar, inclusive, que o perito compareça na AIJ para esclarecer eventuais dúvidas que permaneçam. Então, além de formal, ela é complexa, há uma complexidade na elaboração da prova pericial, o que faz com que, justamente por essa complexidade, ser um meio de prova mais demorado. Então vejam, é um meio de prova mais custoso, mais formal, mais complexo e mais demorado que os outros meios de prova. Sendo assim, a utilização da perícia deve se dar nas causas em que ela seja absolutamente necessária. E nós veremos, pelo artigo 464, parágrafo único, parágrafo 1º, me perdoem, artigo 464, parágrafo 1º, ao qual já fizemos menção aqui ainda agora, o caput do 464 nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Então, só para deixar registrado aqui, ó, consta do caput do artigo 464 que a prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Nós trataremos na próxima aula, no próximo vídeo, sobre as espécies de laudo pericial e até um outro tipo de prova de laudo de perícia, ou de uma quase perícia, que é a prova técnica simplificada. Nós falaremos sobre isso no próximo vídeo.
Hoje eu quero tratar com os senhores desse parágrafo primeiro. Perceba, o juiz indeferirá a perícia quando? Então, numa leitura contrário senso, se preencher, quer dizer, na leitura do jeito que está, se preencher daquelas características, o juiz não vai designar, não vai determinar a realização da perícia. Numa leitura contrário senso, agora sim, a perícia deve ter tudo o oposto do que consta ali para que ela seja realizada. Quer ver? O juiz indeferirá a perícia quando a prova do ato não depender de conhecimento especial de técnico, como nós destacamos ainda agora. A contrário senso, portanto, para a realização da perícia é necessário conhecimento técnico para fins da afirmação, da demonstração do que se pretende comprovar a respeito dos fatos. O juiz indeferirá a perícia quando ela for desnecessária, em vista de outras provas já produzidas. Então, a contrário senso, a perícia deve ser necessária. Não pode já o fato ter sido provado por uma outra prova, menos custosa, menos complexa, menos formal do que a perícia. E eu quero recordar com os senhores o que nós já vimos também lá na teoria geral das provas, o fato de que o parágrafo único do artigo 370 prevê que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então percebam bem, se a perícia ela é desnecessária, ela é inútil, ela será meramente protelatória por via de consequência. E voltando ao parágrafo 1º do artigo 464, o juiz também indeferirá a perícia quando a verificação for impraticável. Quando for impraticável a realização da perícia, a constatação do fato, não há por que designar a perícia. Vamos bater no 370, parágrafo único, ela é inútil, desnecessária. Então percebam, senhores, a leitura a contrário senso do parágrafo 1º desse artigo 464 nos induz à conclusão, portanto, que a perícia deve ser útil, necessária e praticável. Os requisitos para a realização da perícia, para o cabimento da perícia, nós estamos aqui, de modo geral, vendo o cabimento da perícia. É que a perícia deve ser útil, necessária e praticável. Ok? Uma última previsão a respeito do cabimento da perícia consta do artigo 472. Artigo 472 nos traz a hipótese na qual a perícia vai ser desnecessária, vai ser dispensada. Vejam que o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato que, em tese, se cogitaria da perícia, as partes já trouxeram pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz reputar suficiente. A gente volta ao 370, parágrafo único. Nesse caso, a perícia será inútil, meramente protelatória, logo ela será descabida, o juiz pode dispensá-la. Ok? Então, quanto à prova pericial, ainda no aspecto introdutório, especialmente a respeito do cabimento da prova pericial, era isso que eu queria ver com os senhores. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar a respeito da perícia, sobre as espécies de exames, as espécies de perícia, dentro de qual o exame, a vistoria, a avaliação, e vou tratar também com os senhores sobre a prova técnica simplificada, que é uma novidade do Código de 2015. Ok? Então, senhores, é isso. Vamos ficando por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.